Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos que estão aqui conosco, aqueles que estão conectados através aí do Face, do YouTube também. Desejo que Deus abençoe muito a vida de cada um, que Deus derrame sobre nós, o seu povo, sua graça, as suas misericórdias, que Deus seja conosco. E como é bom estarmos aqui juntos, iniciando a semana juntos na presença do nosso Deus, buscando a direção, buscando a Ele orientação, buscando dEle tudo aquilo que nós precisamos. Na verdade, não tudo, mas aquilo que é essencial na vida, para termos uma vida feliz, uma vida repleta de vitórias. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical falando com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar o nosso coração. Manhã fria aqui em Bauru, fria não, gelada, mas os corações têm que estar bem quentinhos, né? Então vamos falar com o nosso Deus, agradecer a Ele pela semana que nós tivemos, semana produtiva, corrida, cada um aí com seus afazeres, mas sempre com a presença de Deus. E vamos interceder por esta semana que começa. Que Deus nos oriente, nos dê sabedoria, que Deus nos dê tudo aquilo que nós precisamos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai amado, por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Te damos graças porque acordamos com vida, com saúde, acordamos, ó Deus, com a Tua santa presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai, por conduzir os nossos passos, por jamais nos deixar sozinhos, ó Deus. Nós te agradecemos. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Obrigada pelo privilégio que é estar aqui na Tua casa, ó Deus, reunidos com os nossos irmãos aqui, e com os nossos irmãos que estão conectados também. Que o Senhor alcance a todos os corações, começando pelo nosso, ó Deus amado. Nos dê sensibilidade, nos dê, ó Deus, um coração aberto para ouvir a Tua palavra, para, ó Deus, ter aquela sensibilidade que precisamos para analisar tudo o que precisa ser mudado na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos dê a Tua paz, nos dê, ó Deus, todas as coisas que precisamos para ter uma vida feliz e aprovada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos cantar o hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, Ele nunca mudou, Ele é fiel, Ele é conosco. Ao som do piano, nós vamos nos colocar em pé e vamos entoar este hino tão lindo. Tudo criaste
Deus é fiel, sempre nos sustentando, sempre nos guardando. Muito bem, meus amados, vamos ao Salmo que nós estamos refletindo nesta semana, o Salmo de número 84. Nós faremos a leitura deste Salmo e no versículo 12, todos juntos em uma só voz. Salmo de número 84. E eu farei a leitura e aí nós finalizaremos no versículo 12 falando todos juntos. Salmo de número 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Todos juntos? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Mais uma vez? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E essa confiança, meus amados, nós só encontramos no Senhor. Quando temos aí palavras como essa do salmista, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, na casa de Deus nós encontramos acolhimento. É o exemplo que ele coloca aqui do pardal que encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde eles podem acolher os seus filhotes. E nós somos acolhidos por Deus. E podemos aí no final do Salmo, como o salmista coloca, dizer: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que haja sempre dentro do nosso coração, meus amados, esse desejo de estar na casa de Deus, esse amor à casa do Senhor. Como é bom estar juntos. E aqui nós encontramos tudo isso mesmo. Encontramos esse acolhimento, encontramos aqui um amor verdadeiro, e encontramos tudo aquilo que nos nutre para garantir e para aumentar a nossa confiança no Senhor. É o que o salmista coloca aqui no versículo 6, que diz que mesmo que nós passemos pelo vale árido, nós aprendemos aqui na casa do nosso Deus a fazer desse vale árido um manancial de bênçãos para as nossas vidas. E é aqui o lugar onde encontramos todos esses nutrientes para a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, que Deus coloque dentro do nosso coração essa confiança no nosso Deus para sermos pessoas felizes. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, que está no Salmo 84, 12. À noite, se Deus quiser, falaremos juntos esse versículo aí no momento adequado. Chamo os jovens que venham aqui à frente e nós entoaremos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus.
Bom dia, irmãos, os aqui da igreja, os que acompanham pela live. Vamos adorar a Deus neste momento. A igreja pode se colocar de pé. Vamos entoar louvores a Deus de todo o nosso coração. O primeiro cântico é Senhor Te Quero. E o segundo vai ser Esta Paz. Vamos cantar os dois. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Esta paz que eu sinto em minha alma, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo pra Jesus. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma
eu olho pra Jesus, não olho as circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olho as circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça E a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olho as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Oh, glória, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh, glória, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. A igreja pode se assentar. Essa paz que temos dentro de nós não é porque olhamos as circunstâncias, mas porque olhamos para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que nos concede a paz que excede ao entendimento humano. Amados irmãos, vamos ao versículo desta semana agora. Nós escolhemos Tiago, capítulo 1, versículo 12 também. Olha só, terceiro domingo que a gente escolhe o versículo agora que eu me atentei. Já é o terceiro domingo que a gente escolhe o versículo 12. E o que isso diz? Nada. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Será o versículo desta semana. Então, deixa aí registrado, separado na sua Bíblia, porque meditaremos neste versículo, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Um pouco mais extenso, mas um versículo muito profundo. Vamos mais uma vez? Vamos juntos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Muito bem, então este será o versículo para a nossa meditação. Esta semana, queridos, nós temos alguns aniversariantes. No dia 15,
nosso irmão Estevão, diácono Estevão, aí começa encabeçando a lista. Ficará mais velho, porque o homem fica mais velho, mulher só fica mais experiente, tá? Então, dia 15, nosso irmão Estevão completará mais um ano de vida. No dia 18, a Verônica. E no dia 19, o diácono Guilherme. Então, 3 aniversariantes. Eu vou chamar o pastor para que venha aqui à frente, para fazer essa oração de gratidão a Deus pela vida desses aniversariantes. E vamos fazer uma oração também de intercessão, né? Nós estamos orando pela Vera e pela Silvana, irmãs da nossa irmã Vânia, e continuaremos, na verdade, em oração. Que Deus tenha misericórdia e coloque suas mãos curadoras sobre essas vidas. Então, chamo já o pastor, que coloque aí suas coisas aqui e já faça essa oração pelos aniversariantes. O Estevão, a Verônica e o Guilherme. Muito bom dia, meus irmãos. Antes de vir para cá, eu estava perguntando ao Miller, quando foi seu aniversário? Não foi ontem. E nós oramos semana passada, mas eu senti falta de ver o nome dele no grupo da igreja ontem. Passou batido ontem, né? Né? Então, mais uma vez, feliz aniversário, Miller, né? O pessoal aí que costuma colocar no grupo esqueceu. Olha lá. Agora, essa semana, então, é o Guilherme e o Estevão e a Verônica, filha da Ida e do Ederli. Ok? Vamos orar também, então, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e rogando por aqueles demais que estão aí, como sempre nós temos orado, enfermos aí, com parentes internados, conhecidos, amigos, e que precisam das nossas orações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por esta manhã, porque o Senhor nos despertou, ó Deus, neste dia ensolarado, bonito, neste primeiro dia da semana, para começarmos, Senhor Deus, começarmos bem, buscando-te, buscando no Senhor o crescimento para a nossa vida, o alimento do qual necessitamos para o nosso fortalecimento espiritual. Para viver, ó Deus, pisando no caminho certo, em solo firme e enfrentando as múltiplas batalhas, ó Deus, que surgem a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos irmãos, os que aqui estão, aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, dos seus lares. Que o Senhor seja com cada um, com os casais, com as famílias. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos irmãos aqui que, segundo a Tua graça, hão de completar mais um ano de vida nesta semana. É o caso do Teu servo Estevão, o caso do Teu servo Guilherme e também da Verônica. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia destes jovens, que o Senhor ajude-os, ó Deus, no seu desenvolvimento espiritual, que o Senhor ajude-os na sua integridade, preservando sua integridade física, para que, ó Deus, eles tenham saúde espiritual e física para poder oferecer-te o seu melhor, vivendo para promover a honra e a glória do teu nome. Sustenta-os, ó Deus, ao longo da sua jornada neste mundo, e que sejam eles, ó Deus, veículos de bênçãos, por onde quer que forem. Abençoa-os, Pai, tendo misericórdia e dando forças para vencerem as muitas, ó Deus, batalhas que ainda vão surgir ao longo da sua caminhada neste mundo. Rogamos, ó Deus, estas bênçãos, nós confiamos em Ti, sabemos que nós não as merecemos, e aproveitamos ainda
para suplicar também em favor daqueles que estão enfermos e que cotidianamente têm contado com as nossas orações. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Irmãos que já têm uma certa idade e que, ó Deus, estão impossibilitados de se congregarem conosco, ou de congregarem conosco. Seja com os teus servos, Nivaldo, tua serva Ruth, teu servo o presbítero Beto, sua esposa, diz, presbítero Bonora, tem misericórdia da Sidoca, Senhor, olha também para a vida do Inauri, olha para o teu servo, o presbítero Garmes, abençoa, Senhor Deus, a dona Regina, todos esses irmãos que estão aí, ó Deus, lutando contra algum tipo de enfermidade, neste período tão difícil para o mundo todo, que estamos nas tuas mãos, nós sabemos, e esperamos na tua providência, porque o Senhor pode livrar a todos, ó Deus, das situações mais desafiadoras que se apresentam diante de nós. Abençoa-nos nesta manhã, ouve, ó Deus, a nossa oração, suplicamos-te ainda pela Vera, irmã da Vânia, e por tantos outros, Senhor Deus, cujos nomes têm sido trazidos aqui para serem objetos da nossa intercessão. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. As crianças podem acompanhar a Cádiz, que vai dar aula para vocês hoje. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Efésios 5, de 15 a 21. Me deem só um minutinho, por favor. A palavra de Deus diz assim, irmãos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, procurai, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de refletir na Tua Palavra mais uma vez. Ajuda-nos, falando ao nosso coração, iluminando nossa mente. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto nos lembra uma outra passagem que nós usamos há uns domingos atrás por ocasião da escola dominical. Não é o mesmo. O texto que nós usamos em outra ocasião foi em Romanos 12, não é? Mas ambos são da autoria do apóstolo Paulo. E aí quem leu, quem nos acompanhou agora deve ter se lembrado do texto de Romanos, que traz algo muito parecido com o que nós acabamos de ler aqui, não é? E eu quero começar
essa minha introdução, baseado aqui no texto de Efésios, fazendo algumas perguntas. Quantos de nós tem a sensação de que o tempo tem passado muito depressa, muito rápido? Noel levantou o dedinho lá, ó. Não é? Quanto mais coisas a gente tem para fazer, menos tempo parece que a gente dispõe, não é? Essa não é a impressão que se tem quando nós estamos então abarrotados de compromissos, com muitas tarefas e muita coisa para fazer? Apesar disso, pergunto ainda, quantas vezes você já chegou à conclusão de que o tempo que passou poderia ter sido mais bem aproveitado? Quantas vezes isso te ocorreu? Em tempos difíceis como os nossos, meus irmãos, é muito importante que esse tipo de avaliação seja feita. É preciso também que nós estejamos atentos para hábitos que nós temos e precisam ser deixados, e outros hábitos que precisam ser desenvolvidos ou aprendidos, não é, por nós. Esse equilíbrio aí, esse bom uso do tempo que Deus disponibiliza para nós, além de ser agradável perante Ele, também produz em nós uma satisfação real e um espírito verdadeiramente agradecido. Então, quando nós fazemos o bom uso do tempo, ao mesmo tempo em que nós estamos promovendo a glória de Deus, nós estamos também conseguindo alcançar uma satisfação real, não superficial, satisfação real e uma gratidão sincera, e não mecânica, como costuma acontecer até nos nossos relacionamentos interpessoais. Esses assuntos que eu coloquei aqui na introdução estão tratados aqui no capítulo 5, ou são tratados aqui no capítulo 5 de Efésios, e tem uma relação muito próxima, como eu disse no início, com o texto que está lá em Romanos 13, não Romanos 12, Romanos 13, aquele versículo lá, que o 11, não, onde ele diz assim: a nossa salvação está agora. Esta foi a temática daquele estudo, né? Nossa salvação está agora mais perto, ou nós estamos, né? É isso mesmo, nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. E embora a abordagem seja muito parecida, muito semelhante, aqui Paulo está falando não aos romanos, mas aos efésios, não é? Quando lá os seus leitores eram os romanos. Há elementos novos também aqui na carta aos Efésios que nós podemos e vamos tentar explorar, porque trazem outros valores para somar a nossa vida cristã, junto com os outros que nós já aprendemos no texto de Romanos. Então vamos conduzir esse nosso estudo sobre os seguintes tópicos aí, olha. O primeiro deles é vivendo bem em dias maus. Vivendo bem em dias maus. Versículo 15 começa então dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Observe que, como em muitas outras passagens, as exortações que Paulo coloca aqui estão estreitamente relacionadas ao que ele havia acabado de ler. Eu costumo pegar lá a conjunção, aqui no caso conclusiva, né? Portanto, isso nos obriga a olhar para trás. Não dá para você começar um texto dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, sem ignorar o que foi dito antes. Porque é um texto que começa com uma conjunção que faz ligação com o que ele disse antes. Então, o que é que ele disse antes? Pergunta, né, que eu faço. Paulo destaca nos versículos anteriores algumas coisas. Por exemplo, a necessidade de se viver em santidade. Está aí nos versículos anteriores.
ele destaca o abandono da conversação torpe, das palavras vãs, das chocarrices, né? Ou gracejo atrevido, né? Essa palavra chocarrice não é muito comum, a gente não faz uso muito dela não, né? Ou quase não faz. Ele fala também sobre o cuidado com o engano. Paulo também aborda, no texto anterior, a disposição para andar na luz, vivendo em bondade, justiça e também na verdade. Além disso, ele também fala sobre a coragem para reprovar as obras das trevas e por aí vai. Então, falando sobre tudo isto, aí na sequência ele prossegue o raciocínio dizendo: portanto, diante do que vocês acabaram de ler, vede prudentemente como andais. Sejam cuidadosos no modo como vocês andam. Decidam se vão viver como nécios ou se vocês vão viver como pessoas sábias. Portanto, tomem uma decisão, analisando tudo isso que foi posto. Então, Paulo não está falando de algum tipo de inteligência acima da média. Já falamos aqui que sabedoria não está relacionada apenas ao intelecto, ao conhecimento. Tem muita gente aí que são verdadeiros gênios, né? Mas nem por isso são sábias ou sábios. Não está em questão aqui qualquer tipo de esperteza também, facilidade para poder dissimular, de planejar certas coisas, não. Mas a sabedoria, a que Paulo se refere aqui, tem a sua procedência em Deus. Não é nada que vem com o ser humano, nasce ou é desenvolvido naturalmente, não. É fruto do Espírito Santo. Veja como está escrito aqui, em Efésios no capítulo 1, no versículo 17. Paulo diz assim, olha: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo está dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Vocês que foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus têm habilidade, têm capacidade, porque receberam de Deus condições para andarem como sábios, para viverem como sábios. Então, está sendo requerido algo que todo cristão precisa demonstrar, deve demonstrar, faz parte da nova natureza. Essa é a postura de todos os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Prudência no modo de viver, exercendo sempre sabedoria. Os nécios, de maneira contrária, não têm uma percepção clara sobre Deus e nem tampouco quanto à sua vontade. Não. O salmista diz assim, escreve assim: diz o nécio no seu coração. Quem que se lembra desse texto? Não há Deus. Essa é a postura do nécio. Não há Deus. Então ele não está interessado em Deus, não está interessado na sua vontade. O nécio é incapaz de enxergar a sua própria necessidade de buscar objetivos muito mais elevados do que aquelas coisas que ele corre atrás aqui nesta vida terrena. O nécio não se importa se está num caminho mau. Na realidade, o nécio contribui inclusive ativamente para potencializar a maldade do caminho em que ele próprio está andando, e ainda consegue levar outros com ele, não é? Os nécios dão muito maior importância ao que é de pouco valor diante de Deus, mesmo quando isso promove danos à sua própria vida e também à vida dos outros, porque insensivelmente é o caminho que ele escolhe, é o caminho que ele percorre. Ao contrário deles, os sábios
favorecidos por Deus, além de discernir sobre a vontade humana e a vontade de Deus, eles também discernem quanto ao tempo, a vida, por serem breves. Eles sabem que tudo isso é muito breve, passa muito rápido. Então, sendo assim, eles estão conscientes que precisam fazer o melhor uso, tanto de um tempo, quanto do outro vida. Ou pode colocar também na ordem oposta, né? Tanto em questões de vida, como em questão de tempo. Então lembrem do tópico, vivendo bem em dias maus, que é o que Paulo começa dizendo aqui, aproveitando ao máximo as oportunidades, ou na nossa versão, que nós lemos aqui, remindo o tempo. Todos aqueles que agora estão despertos, que já colocam o relógio para tocar, agora é o telefone, né? Coloca o telefone lá, o celular para tocar no domingo, bem de manhã, porque ele sabe, bom, hoje é o primeiro dia da semana, eu preciso estudar a Bíblia com a igreja, porque sozinho a gente estuda todo dia, lê todo dia. Pressupõe-se que o cristão está preocupado com o alimento espiritual, assim como está preocupado com o alimento material. E aí no domingo, primeiro dia da semana, acorda com esse frio, numa disposição, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bem assim, não é? Bem assim. De manhãzinha, alegrei-me quando me disseram, vamos ficar debaixo do cobertor. Ó, rimou, mas não é isso não. Não é isso não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que alguém avalia, meus queridos irmãos, se está aproveitando bem as oportunidades e se está realmente remindo o tempo? Como? Na medida em que mostram, através da própria vida, a grandeza do Evangelho e na medida em que reprovam o pecado com todas as suas facetas. É o que está no texto. É o modo de remir o tempo, rechaçando o pecado, reprovando o pecado e promovendo a grandeza do Evangelho através da sua própria vida. Não é? Nós temos falado aqui que nós temos uma causa que é muito maior do que nós, do que os nossos projetos particulares. O homem e a mulher sábios utilizam o seu tempo garantindo que eles têm vencido o mal, que eles têm fortalecido a sua comunhão com Deus, que estão vivendo em santificação e dentre outras coisas, que têm glorificado a Deus em tudo, conscientes de que uma oportunidade que se perde agora nunca mais vai voltar. Então, não perde tempo, o sábio não perde tempo. A oportunidade de estar na escola dominical que está acontecendo hoje não voltará mais. Nós não vamos ter esta oportunidade mais. Não é? Poderemos vir a outras escolas dominicais? Poderemos, pela graça de Deus. Não é? Se Ele nos preservar com vida, poderemos. Mas esta oportunidade aqui não volta mais. A oportunidade e tantas outras, não é? De você pedir perdão ou perdoar alguém, ajudar alguém, ser ajudado por alguém, são oportunidades na vida que passam. O sábio olha para a vida, olha para o mundo à sua volta e reconhece ainda que os dias são maus. Já eram nos dias do apóstolo Paulo, esses dias maus, a que Paulo faz menção aqui, eram dias que já estavam sendo vividos lá pela igreja primitiva. E os crentes de Éfeso compreendiam muito bem isto, porque Paulo descreve, não é, o que ele está escrevendo aqui, era algo que os efésios viviam já naquele tempo. Então, lá no capítulo 4, do versículo 14, ele diz assim, que não sejamos mais como meninos,
agitados de um lado para outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4,14. E diz mais ainda, como não andemos, né? Como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Que coisa! Esse era o contexto em que a igreja estava inserida. É de onde vinham os novos convertidos, de uma sociedade entregue, meus irmãos, à maldade. E aqui a expressão que o apóstolo Paulo diz é que se entregavam para com avidez, com muita vontade, cometerem toda sorte de impureza. E há outros textos aqui que eu não coloquei porque são muitos, que abordam sobre o contexto devasso. Na manhã de outro domingo falamos, acabaram usando isso para colocar como rótulo de cerveja, né? Devasso. E a palavra apresenta realmente um estilo de vida que a palavra de Deus reprova. No versículo 17 aqui, Paulo reforça a recomendação anterior, dizendo, por esta razão, não vos tornei insensatos, mas em vez de agirem como nécios, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai conhecer. Deus sabe o que eu quero. Deus sabe o que eu peço, Deus conhece as minhas vontades. A questão é, eu sei o que Deus quer, eu conheço a vontade de Deus, eu tenho procurado conhecer a vontade de Deus. Essa é uma questão que carece de uma boa reflexão. Os cristãos de Éfeso haviam recebido, como eu disse há pouco, a habilidade para discernir entre o bem e o mal. E sobre a exiguidade do tempo, eles não deveriam. Por que não deveriam? Porque eles receberam, vamos dizer assim, na linguagem de Isaías, asas para voar, subir com asas como águias. Não faria sentido ficarem se arrastando numa sociedade decaída, espiritual e moralmente falando. Então eles tinham que se comportar como os que não... Eles não deveriam se comportar, desculpem, como os que não tinham entendimento, alheios à vida de Deus. Então, em resumo, esta era a recomendação que está aqui no primeiro tópico, né? Diante do perigo que nos ronda, de uma impiedosa ou uma impiedade, desculpem, assombrosa, da grande oportunidade que nós ainda temos, da necessidade que temos de ser vigilantes, esforçados, incansáveis, zelosos. Então, irmãos, começando pelos lá de Éfeso, a quem Paulo escreve, não devemos agir como agem os tolos, os nécios. Pelo contrário, é preciso se aplicar a conhecer a vontade do Senhor e que a sua vida seja pautada por esta vontade. Vivam bem em dias maus. Vivam bem em dias maus. Aí nós vamos para o segundo tópico das ênfases que nós estamos dando na manhã de hoje. Sempre cheios do Espírito Santo. Outro ponto destacado pelo apóstolo Paulo é a associação que ele faz da insensatez com a embriaguez. Alguém fala assim, mas pastor, nós não falamos. Eu disse que o texto é muito parecido, né? O texto é muito parecido, porque lá em Romanos 13, ele diz assim, vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqui, o assunto é parecido, né? E haverá outras passagens
na Bíblia, no Novo Testamento, e da lavra de Paulo, que vão enfatizar a necessidade de abandonar a embriaguez. É o que ele está dizendo aqui: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Há uma relação muito estreita entre a embriaguez e a dissolução. Muitos tolos procuravam nos dias do apóstolo Paulo encontrar na embriaguez a alegria que não tinham. Vocês devem conhecer muitas pessoas que fazem isto, né? Já que a vida está muito insossa, está muito triste, meio apática, eu vou encher a cara. E aí, quem sabe, eu vou ter uns minutos de êxtase, né? De alegria. Eu vou ficar alegre, né? Vamos beber um pouquinho para a gente ficar alegre. Esse povo está muito triste, o ambiente está muito triste. Ou então, vamos usar a bebida para esquecer os problemas. Vamos bebemorar. Já ouviram essa palavra? Vamos bebemorar, né? Não é mais comemorar. Vamos bebemorar a nossa vida, celebrar a vida. Como? Bebendo. Vamos nos divertir sem sentimento de culpa ou de remorso. A bebida faz isso muito bem, não é? Diverte bastante, vira quase a noite inteira, e aí no outro dia já está tão acostumado que nem ressaca tem mais, não é? Nem a cabeça dói. Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Na embriaguez, não é no vinho, mas é ao se embriagar com ele, é o abuso, não é? E é esse o próximo parágrafo que diz aqui, ó: o abuso do vinho não era um problema apenas para os que estavam fora da igreja, porque Paulo está escrevendo para cristãos. O abuso do vinho sempre foi um perigo para os que são íntimos do álcool, não é? Seja na forma de vinho ou de qualquer outra bebida forte, mesmo estando na igreja. Paulo, quando escreveu a Timóteo, estava falando, e escreveu a Tito também, Paulo estava falando para cristãos, né? Timóteo, Tito, e sobre cristãos, quando ele diz assim: o bispo, aí entenda-se por o presbíteros, o bispos, não é? Aí põe pastor, põe presbítero, o diáconos, não é? Aí a mulherada vai dizer assim: ainda bem que falou só do bispo e do diácono, não é? Não, falou das mulheres também. Nessas recomendações aí que estão lá em 1 Timóteo 3, em Tito 1, capítulo 2 também, Paulo então diz assim, que eles não podem ser dados a muito, ou dados ao vinho. Eu não sei se você alguma vez chegou perto de algum irmão para conversar, e você quase ficou bêbado com o cheiro, né, do álcool. E já aconteceu comigo. Chegar perto de um diácono e ele estava com o olho avermelhado, assim, não é? Só não vou falar, não vou dar o endereço, não é? Não vou dar o endereço. E não é aqui, não, estou pensando em outros casos, viu, gente? Por favor. Não é? E é na hora de ensaiar o coral, lá vem o diácono perto de mim e fala: reverendo, eu quase caio. E tinha presbítero também. E olha, a orientação é clara, que não sejam dados ao vinho. Pastor eu não vi não, viu gente? Pastor eu não vi não, mas eu conheci algumas histórias de alguns pastores aí, né? Também, eu me lembro de um tempo atrás aí, uma pessoa que me hospedou na sua casa, falou assim: pastor, toma um vinhozinho, o senhor não é chegado, toma um vinhozinho, etc. Insistiu. Aí eu ia pregar no ponto de pregação à tarde. Não, irmão, mexe com isso não deixa esse negócio para lá, não mexe com isso não. Aí depois que ele foi me contar a história de um outro pastor que aceitou, gostou e bebeu, e foi pregar bêbadozinho à tarde. Não seja dado ao vinho. Irmãos, por que Paulo diz isso? Porque
o abuso, o uso descontrolado de uma bebida alcoólica ou fermentada, no caso do vinho, sempre esteve associado a práticas pecaminosas, como se vê lá em 1 de Pedro 4,3. Basta, diz Pedro, o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras. A palavra borracheira tem tudo a ver com bebedeira. Tá? Em espanhol é borracho, é um bêbado. O bêbado é chamado de borracho, não é? Aí quando a gente chega no Brasil vê borracharia, né? Se for ler como se lê o espanhol, borracheria, né? Seria... não vou ficar inventando coisa aqui não, né? Borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Meus irmãos, está em 1 de Pedro 4,3. Está aí, não está? Está aí? 1 de Pedro 4,3. Então Paulo está dizendo assim, já basta o tempo em que vocês viveram como os gentios, andando como eles em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Algo que muita gente tem procurado evitar falar hoje, né? Porque tem tanto amigo idólatra. Não, eu quero continuar tendo o meu amigo, então não vou falar, mas Pedro não tem papas na língua não, e por inspiração do Espírito Santo, ele escreve detestáveis idolatrias. É interessante que em nenhum lugar da Escritura, meus irmãos, há qualquer atenuante quanto a deixar, abandonar, colocar um fim nesta prática. Não. Não há qualquer recomendação para que o abuso seja vencido pouco a pouco, o abuso do vinho, do álcool. Não, vai deixando devagar, a gente sabe que é difícil. A Bíblia não coloca, não é, nesses termos. Não, você está tão acostumado a beber, então faz assim, vai deixando pouco a pouco. Não, é para agora, é para já. É para já. Mas vai haver uma abstinência, uma crise. Vai ter que enfrentar. Você plantou, agora tem que colher. Mas vai vencer. Pela força que vem de Deus, é que você vai vencer. A orientação é clara. Não vos embriagueis. Por outro lado, os efésios são também orientados a serem cheios do Espírito. Alguém faz assim uma comparação, em vez de a pessoa se encher de vinho, então ela se enche do Espírito. Não é bem por aí. Não é? A ideia no original não é esta, não. Então ele está falando de não fazer abuso do vinho, associado à dissolução e ao pecado, e orienta a que, por outro lado, os efésios sejam cheios do Espírito Santo, porque esse ser cheio do Espírito Santo é o único antídoto que pode se contrapor a uma vida desordenada e confusa. É o único antídoto, é ser cheio do Espírito Santo. Então, em vez de se embriagarem e cometerem toda sorte de dissoluções, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e produzir abundantemente os frutos que são resultantes da presença do Espírito Santo na vida. Então, o cristão recebeu o Espírito Santo, agora ele tem o compromisso de esbanjar os frutos do Espírito Santo. Quando está cheio do Espírito Santo, os efésios estavam acostumados a fazer uso da bebida para os fins que nós já enumeramos aqui, não é? Mas também, eu não sei quantos de vocês já leram ou já viram algum documentário, ou mesmo em algum filme de entretenimento aí, pessoas que fazem uso do abuso, né, do álcool, para poder entrar em contato com algum tipo de divindade. No domingo, quando nós estudamos aqui em Romanos, falamos do Deus Baco, não é? De onde vem a palavra bacana. Fulano é muito bacana, né? E a adoração ao Deus Baco vinha acompanhada de um verdadeiro bacanal, de uma vida devassa, desregrada, não é? Orgias.
práticas que nós falamos naquela ocasião. Então, no lugar de toda essa extravagância, o que é que Paulo está mandando fazer? Enchei-vos do Espírito. Seria o único caminho que os colocaria em contato com aquela alegria de que Pedro faz menção lá no capítulo 1, versículo 8, alegria indizível ou indescritível, sobretudo, os colocaria em contato com a vontade de Deus, conhecendo os caminhos de Deus e amando fazer a sua vontade. Esse enchimento do Espírito, meus irmãos, além de estabelecer uma comunhão crescente com Deus e com a sua vontade, também tem um caráter horizontal, ou seja, esse estar cheio do Espírito Santo estabelece a qualidade do relacionamento que é compartilhado entre os irmãos na fé. Então, como nós vimos em Romanos 13, aqui Paulo vai falar também no versículo 19, olha, falando entre vós, quem faz isso é quem está cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O texto não está invocando um relacionamento superficial entre os crentes, forjado à base de encontros semanais, como geralmente se dá na igreja. É bom ver os irmãos na igreja, não é? É uma pena não poder abraçar os irmãos na fé agora. É uma pena. Mas é muito bom vê-los. Mas Paulo está indo muito mais fundo, Paulo está enxergando algo muito mais profundo. Ele está tratando de um relacionamento que tem raízes profundas. Como Jesus diz lá em João 15, não é? Ramos que estão presos à mesma árvore e produzem frutos semelhantes. Não há um desnível escandaloso. É claro que há diferenças entre os irmãos na fé, mas não há um desnível escandaloso, porque todos estão ligados ao mesmo tronco, à mesma árvore, e devem produzir frutos semelhantes, que são resultado disto. Determinado comentarista conta que um diretor de música, né, professor de música, chegou para a sua aluna solista e disse assim que fazia solista, que fazia solo, é óbvio, né? Aqui na frente, que nem o Gabriel fez hoje aqui. E disse assim: filha, você sabe que o seu Redentor vive? Ela devia estar cantando algo relacionado a esse tema, não é? E ela respondeu afirmativamente. Então o professor prosseguiu dizendo: então, faz assim, canta outra vez, mas desta vez faça-nos sentir esse Redentor através da sua música. E ela fez assim. E ao fazer tudo de novo, de uma maneira diferente, as lágrimas de alegria e gratidão se viam presentes nos olhos de todos, começando por ela que cantava. A gente tem que estar atento, né, irmãos? Não apenas na questão do canto, né? Às vezes eu digo para os irmãos, na hora que a gente está ensaiando aqui, vamos colocar mais vida, vamos pôr mais expressão. Vocês já viram muitas vezes eu tentar cantar e a voz embargada não sair? Já viram? Já viram? Quantas vezes? Por que razão? Porque isso chama-se colocar o coração no que você está cantando. Pois bem, Paulo deu uma orientação muito semelhante para nós, como essa que esse professor deu à sua aluna, louvando de coração ao Senhor, de coração. Hendrickson, que é o comentarista que eu tenho citado muito aqui, diz o seguinte: quando os crentes se reunirem, não devem entregar-se a festas desordenadas, mas devem edificar-se reciprocamente, falando uns aos outros por meio de canções cristãs,
fazendo-o de coração para o louvor e honra de seu bendito Senhor. Devem fazer música com a voz, cantando, ou de qualquer forma correta, seja vocal ou instrumental, fazendo melodias. São palavras de Hendrickson. Assim, meus irmãos, encerrando esse segundo tópico, eu digo que a vida cristã, desta maneira, tem todo sentido. Se o fato de nós estarmos juntos já nos faz bem, muito bem, maior bem fará se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quão abençoado ajuntamento será aquele que reúne pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Será maravilhoso, não é? A esta altura, chegamos ao terceiro e último ponto da nossa meditação, cujo título é Sendo Gratos em Tudo. Então, primeiro, vamos lembrar lá, vivendo bem em dias maus. Segundo, sendo cheios do Espírito Santo. E antes de chegar no último aqui, ainda vou abrir um pequeno parêntese dentro desse segundo aí, que quando os irmãos, quando os que estão reunidos estão cheios do Espírito Santo, não há lugar para intrigas, não há lugar para disputas, não há lugar para problemas, não é? Gerar problemas no ajuntamento solene, não é? Criar confusão, porque o ajuntamento solene é a expressão, ou se define, melhor dizendo, pelo ajuntamento de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. E elas vão mostrar que estão produzindo os frutos do Espírito Santo. Alguém já foi para casa triste, aborrecido? Alguém alguma vez já saiu da igreja e foi para casa contrariado? Isto acontece muito. Mas a igreja deve ser o lugar onde nós conseguimos refrigério. A igreja deve ser o lugar onde nós conseguimos viver o amor, desfrutar de uma comunhão que edifica, que transforma, que melhora a nossa vida. Isso só vai acontecer se nós estivermos interessados em estar sempre cheios do Espírito Santo. Em último lugar, sendo gratos em tudo, em tudo. Cantamos domingo passado aqui, não foi? De manhã? Sou grato por tudo que tenho. Não é? Isso está aqui no versículo 20, onde Paulo escreveu assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aqui, seguindo a linha de raciocínio, né, de determinado comentarista, vamos aqui desdobrar este sendo grato em tudo. O que são estas ações de graças? O que é ser grato aí neste caso? É uma gratidão que é definida pelo reconhecimento, num primeiro momento, de benefícios recebidos. Então, Deus tem me abençoado. Eu sou grato porque eu sei que Deus me abençoa individualmente de muitas maneiras e sei também que eu não sou digno de receber esses benefícios. E ainda sei que esses benefícios são grandes e são muito variados. Porque para Deus, meus irmãos, as bênçãos são inesgotáveis e a variedade delas incontáveis. Não se pode enumerar. Então, num primeiro momento, as ações de graças são uma resposta que todos nós precisamos dar a Deus, que é a fonte inesgotável de todo o bem que nós recebemos. Onde há gratidão, não há lugar para preocupações. Pensem nisto. Ansiedade, reclamações ou queixas, pessimismo, desesperança, incredulidade, amargura e tantos outros tipos de males. Sou grato por tudo que tenho. Se eu sou grato, então,
quando eu sou grato, não há espaço para estas coisas que eu acabei de enumerar aqui. Grato, o que é ser grato? É o que vimos no primeiro desdobramento. No segundo quando é que se deve agradecer? Quando é que se deve ser grato? Paulo responde, sempre. Sempre. O que está aqui? Dando sempre graças. Dando sempre graças. As ações de graças são um claro reconhecimento de que nós estamos sendo favorecidos por Deus, mesmo quando Ele nos prova, em todo tempo e em tudo, não é? Ele nos faz somente o bem. Então, quando eu devo ser grato? Eu devo ser grato sempre, não é? Sendo assim, meus irmãos, sempre, hoje, amanhã e depois, sempre é tempo de agradecer de coração, não mecanicamente, de coração, porque eu sei como Deus me tem favorecido em todo momento, sempre. A outra pergunta que se faz aqui é, por quais motivos eu devo ser grato? Essa resposta está aí também no texto. O que é que ele diz aqui? Por tudo. E o cântico que eu mencionei está no Salmo, né? Sou grato por tudo que tenho. Acho que está no Salmo, é um Salmo, né? Sei, não vou lembrar. Não vou cobrar de vocês não, porque eu mesmo não vou lembrar. Grato por tudo. Passado, o que aconteceu, esse aí nós cantamos, é o hino, acho que 64, 62, 26, e agora? Não, 26 é outro. Aquele diz, graças dou por essa vida, é 62, Ângela? 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro. Eu nem sei o que vai acontecer, mas eu já estou agradecendo. Você alguma vez ao cantar esse hino ficou com a voz atravessada aqui? Não é? Graças dou pelo futuro, né? E por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, pela flor, pelos espinhos, pelas noites desta vida, e o consolo que é sem par, pela prece respondida, e outras coisas mais, não vou lembrar o do hino todo agora, cantando fica mais fácil, não é? Paulo diz que é preciso dar graça em tudo, passado, presente, futuro, agradecer a Deus pelas coisas ordinárias. Eu dormi, Senhor, muito obrigado. Dormi 4 horas essa noite, que bom. Não, consegui dormir só 3, obrigado, Senhor. Eu dormi 8 horas, obrigado, Senhor. Pelas coisas ordinárias, Senhor, obrigado pelo alimento que está sobre a mesa. Obrigado pelas vestes, coisas ordinárias. Obrigado porque eu posso trabalhar, pela minha saúde. Obrigado, Senhor. Mas pelas coisas extraordinárias. Fulano estava morrendo no hospital, o Senhor tirou de lá. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Irmãos, eu me lembro de quando jovem, que não faz muito tempo, costumo dizer, não é? Nós orávamos por um seminarista, lá em Vitória ainda. Né? Ele estava muito mal, né? Ficou internado vários dias no hospital, e eu lembro que no dia da reunião de oração, o presbítero que era conselheiro da mocidade, foi até a frente, não é? Se ajoelhou ali, numa escada parecida com essa aqui, e orou, e orou, e orou, e orou. Nós todos estávamos orando. E quando ele se levantou, eu vi que ficou uma poça no lugar onde ele estava orando. Eram as lágrimas do presbítero em favor daquele seminarista, que hoje é pastor. Deus teve misericórdia e recuperou. Não é? Graças por coisas extraordinárias. Não é? Embora possa parecer aqui irracional, meus irmãos, quando Paulo diz para dar graças em tudo, Paulo sabe muito bem o que está fazendo, porque ele próprio viveu situações muito difíceis e aprendeu a dar graças, e nos mostra que tudo que se passa na nossa vida, lá em Romanos 8, 28, é para o nosso próprio bem.
É isso que ele escreve, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tinha conhecimento de causa, então ele dá uma orientação, inclusive mesmo estando na prisão, hein? Mesmo estando na prisão. Lá em 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque eu sou masoquista? Não, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Outra pergunta: como é que se deve dar graças? Como? Em nome de Jesus Cristo. Cristo é a causa, acabei de falar aqui, não é? Cristo é a causa de sermos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ele é quem nos representa diante do Pai. Além de considerar que nós não reunimos qualquer condições, meus irmãos, para identificar todo o bem que Deus nos faz, sem Cristo, nenhum de nós teria qualquer acesso a Deus. Sem Cristo, não. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí, último ponto desse desdobramento todo aqui, é a quem devem ser oferecidas as ações de graças. Então está tudo no versículo, não é? Diz assim: dando sempre, quer dizer, quando? Sempre, graças. O que são essas graças? Já vimos. E por quê? Por tudo. E a quem? Ao nosso Deus e Pai. Como? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí. Embora pareça muito óbvio que as pessoas sejam gratas a Deus, pelo menos em palavras, não é? A maioria é assim, os que creem em Deus, assim, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Na realidade, não ser grato é muito mais comum. É muito mais comum. Na prática, o ser humano geralmente não se mostra grato a Deus. E quando alguém pretende agradecer a Deus, sem conhecimento de causa, sem conhecer a Escritura, sem conhecer Deus, como a Bíblia apresenta, então muitas vezes dirige a sua gratidão para o vazio. Por que eu falei vazio? Porque eu estou me referindo a deuses criados à imagem e semelhança do homem, que na realidade não são nada. Há aqueles que dirigem a sua gratidão até por pessoas que morreram. Agora fulano está lá em cima, olhando para nós, vamos agradecer. Não, não. A gratidão, a oração, tudo deve ser dirigido a Deus. Em nome de Jesus Cristo, pelas mediações de Jesus Cristo. Porque se eu fizer algo fora deste critério, fora deste padrão, fora desta orientação, então estarei como que falando a nada, falando para ninguém. Palavras ditas ao vento, e ninguém ouvirá. Então Paulo diz, dando sempre graças a Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, o texto termina com a exortação de sujeição entre os cristãos do temor de Cristo, que está aqui, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa palavra é muito bem-vinda, porque a inclinação do coração humano continua propensa a uma disputa por algum destaque ou por algum reconhecimento humano. Mas todos nós deveríamos lembrar que aqueles que servem a Deus devem servir como Cristo serviu. Jesus deu, numa ocasião, lavou os pés dos discípulos, dizendo assim: vocês viram o que eu como mestre fiz? Se eu como mestre fiz isto, vocês muito mais devem fazer uns aos outros, não é? Alguns entendem que o ensino de Cristo literalmente, não é? Então tem algumas cerimônias conhecidas como lava-pés, não é? Lava-pés. Aí todo mundo tira o sapato e vai lá o pastor, vão lá os presbíteros
pastor lava os pés dos presbíteros, os presbíteros lavam os pés dos crentes, dos membros. Tem que avisar antes, não é para poder cuidar bem do pé, né? Porque vai tirar o sapato na igreja, porque alguém vai lavar o pé. A ideia não é esta. A ideia não é esta. Eu posso lavar o pé do meu presbítero e depois me pegar com ele lá fora. Uai, é ou não é? Eu posso lavar o pé do presbítero e depois falar mal dele para o outro. Pode alguém lavar o pé do membro da igreja e difamá-lo, ter uma bronca com ele. O que Jesus está ensinando vai muito além do literal, do pegar uma bacia de água e passar no pé de alguém. Até porque havia, naqueles dias, a necessidade. Lembrem que eles enfrentavam estradas empoeiradas, caminhavam quilômetros em estradas empoeiradas e os pés ficavam sujos, bem sujos. Naquela ocasião, inclusive, quando Jesus pega a bacia e faz o trabalho do servo, porque era comum o servo chegar para aquele que estava sendo hospedado e lavar os pés empoeirados do visitante. Era comum. Jesus está dizendo assim: se eu que sou mestre estou agindo como servo, vocês muito mais devem fazer uns com os outros, serem servos uns dos outros. Meus irmãos, a igreja seria poupada de muitos embaraços se essa lição fosse muito bem aprendida. O apóstolo Paulo fala disso em Filipenses 2:3, quando ele escreve: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, de 1 a 3, Paulo também diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Da paz. Assim, meus irmãos, eu concluo o nosso raciocínio da manhã de hoje, trazendo para nós esse texto, enfatizando muito bem pelo menos essas três coisas. Nós, Deus, por misericórdia, como habilitou os efésios, a quem Paulo está escrevendo, Deus também nos habilitou a viver bem nestes dias maus. Somente a igreja reúne condições para viver bem. Cantamos agora: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Viver bem em dias maus. Segundo lugar, destacamos, precisamos buscar sempre, nunca ficar satisfeitos com o trivial. Nunca. Em termos de frutos do Espírito, não. Se a gente deve ficar satisfeito é com coisas de caráter material e transitório. Isso sim, deve nos satisfazer. Mas nós nunca devemos estar satisfeitos é com o que a gente já alcançou em termos de frutos do Espírito Santo. Não. Precisamos continuar buscando ser cheios do Espírito Santo. A embriaguez fica longe, né? A gente joga fora. E associada a ela, ou associados a ela, associadas todas as práticas que acontecem, que são frutos de alguém que não reúne condições de raciocinar. Por causa da bebedeira, não é por causa da bebida. Por último, meus irmãos, embora seja muito difícil, na verdade é impossível ao ser humano dar graças a Deus sempre e em tudo. É um desafio. Para o ser humano, para a natureza humana, é impossível. Mas para aquele que sabe que Deus está por trás de tudo que se passa no mundo, então
não será complicado dizer: Senhor, muito obrigado. Eu dou graças por tudo. Senhor, mesmo não entendendo certas coisas que se passam comigo, mesmo sofrendo por algumas coisas a que eu sou submetido, Senhor, de coração, muito obrigado. O Senhor é grande, é Deus bondoso, o Senhor sabe o que está fazendo, não é? De repente tirou de mim aquilo que eu tinha como bem mais precioso, não é? Meu filho, minha filha, meu cônjuge, o Senhor levou. Eu não entendo, mas eu quero agradecer, porque tudo é teu, nada me pertence. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, meus irmãos, nos abençoe. Amém. Vamos orar? Como normalmente fazemos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, vamos orar agora, refletindo em cada frase, não é? Cada parte da oração dominical. Então, por gentileza, feche os olhos, vocês em casa, vocês aqui, meus irmãos na igreja, e vamos orar todos juntos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos, que Deus nos conceda, aos que estão aqui, aos que estão em casa, Deus nos conceda um dia muito feliz, de gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele está fazendo e por tudo quanto Ele fará. Seja um dia também cheio de graças, não é? Da nossa parte, cheios do Espírito Santo, produzindo amplamente os frutos que somente os filhos de Deus foram habilitados a produzir. Que Ele mesmo nos ajude durante todo o restante do dia de hoje e à noite, às 7 horas, com a graça de Deus, estaremos de novo aqui para prestar culto ao nosso Deus. Bom domingo para todos, meus irmãos.